Oi, gente! Olha eu aqui outra vez, Henrique Juliano na área. Bem, eu estava preparando mais um vídeo para falar sobre futebol brasileiro, traçando perspectivas para o pós-data FIFA e, naturalmente, falando sobre a arbitragem, mas um assunto se impôs: o assassinato de Odete Roitman no remake de Vale Tudo. A história da teledramaturgia brasileira é marcada por frases desse tipo: quem matou? Talvez tendo como sucesso pioneiro a novela O Astro, de 1977, escrita por Janete Claire. Quem matou Salomão Ayala? Cerca de 11 anos depois, uma nova frase toma conta do imaginário popular brasileiro: quem matou Odete Roitman? Provavelmente, muitos brasileiros ontem foram guiados pela mística dessa frase à frente da televisão para assistir a nova versão e a nova morte de Odete. E assim como eu, se decepcionaram. É bem verdade que se decepcionar com esse remake de Vale Tudo é algo até esperado. Para muitos, uma farsa do original e para outros, de forma mais pesada, uma paródia da versão de 88. Mas eu acho que o assassinato de Odete Roitman merece um olhar mais especial. A autora Manuela Dias, que na sua novela Amor de Mãe conseguiu conduzir com muita sensibilidade a busca de Lourdes pelo seu filho, parece ter muitas dificuldades em Vale Tudo, mas especialmente essa de construir a narrativa de detetive, a questão policial da novela. Eu acho que até negando certos preceitos básicos preconizados por Agatha Christie. A autora traz como principais suspeitos 5 personagens: Marco Aurélio, César, Celina, Heleninha e Maria de Fátima. 4 desses personagens chegam ao capítulo da morte de Odete a entrar no Copacabana Palace, onde vive a vilã, portando armas de fogo, e nós sabemos disso. Marco Aurélio, como Leila, chega a se hospedar no hotel onde pretende executar o plano de um assassinato. Marco Aurélio sai do quarto, volta ao quarto, e quando volta ao quarto, é muito claro que ele conseguiu executar o plano. Não tem nenhuma dúvida, ele chega muito firme de que executou o plano e vamos seguir a narrativa aqui para tirar as suspeitas. Só que, ao mesmo tempo, fica claro que Marco Aurélio não pode ter cometido o assassinato, porque ele se preocupa muito com o silenciador do revólver. E quando nós vemos a cena do tiro, não há qualquer silenciador no revólver. Inclusive, não tendo silenciador, há um tiro no Copacabana Palace e, aparentemente, o possível assassino sai ileso, porque ele não será encontrado, lógico, imediatamente. Veja bem, um tiro no Copacabana Palace, um ponto turístico do Rio de Janeiro, onde chefes de Estado e grandes estrelas internacionais se hospedam, alguém foi assassinado e ninguém viu quem pode ter sido. César recebe um revólver no calçadão de Copacabana, essa Copacabana, o centro turístico do Brasil, e esse revólver está dentro de um saco de pão. Ele continua em frente ao hotel, guarda ali meio mal guardado aquele revólver, e quando vemos César depois na casa de Olavo, também não fica muita dúvida sobre ele não ter conseguido executar. Ele pode ter encontrado Odete morta, sim, mas a reação de César não deixa muito espaço para isso. Talvez a única reação de personagem no possível posterior ao assassinato, que eu acho que deixa essa aba, deixa essa dúvida, é a reação de Celina, inclusive elogio a Malu Galli, porque ela está ali meio descompensada no calçadão de Copacabana, mas você talvez não saiba por quê. Ela pode ter tido uma briga muito severa com a irmã, ela pode não ter tido a coragem de dar o tiro, ter chegado muito perto disso. Enfim, essa reação é uma reação dúbia, diferentemente da de César e de Marco Aurélio. Já Maria de Fátima, ela vai ao bar do Copacabana Palace, depois ela pega o revólver e atira no mar de Copacabana. Bem, ela atira no mar de Copacabana, onde esse revólver pode voltar. Ao mesmo tempo, por que ela atiraria o revólver se não foi ela que matou? Ou seja, então foi ela que matou, mas por que de maneira tão clara? E como ela está se livrando desse revólver na orla
de Copacabana, cercada por câmeras. Copacabana, praia de Copacabana, que é muito visitada de dia, mas também tem bastante movimento à noite. A quinta suspeita, Heleninha, que nós vemos aqui atrás, interpretada em 88 por Renata Sorrah, ela, na verdade, não aparece, né? Não aparece nesse ínterim, ela será encontrada por Celina na mansão após o assassinato, mas na versão de 88, a cena dela é a cena imediatamente anterior ao assassinato, vamos ver aqui o revólver disparando, e do disparo do revólver, chegamos à sala de Celina, onde ela vai receber a ligação com a notícia da morte da irmã, mas imediatamente temos um corte para o apartamento de Odete, com o porteiro guiando o delegado e os inspetores. Bem, esse porteiro ele é fundamental, porque ele não está no local do crime no momento em que vários possíveis suspeitos chegam ao apartamento de Odete. Veja bem, um apartamento não é um quarto no Copacabana Palace, num grande hotel de luxo, é um apartamento. E esse porteiro ele é fundamental para deixar esses fios soltos dos suspeitos, porque ele vai à loteria no momento em que algumas pessoas entram e saem do edifício de Odete Roitman. Ou seja, Gilberto Braga tem essa sensibilidade, tem essa preocupação, que não há na versão atual. Porque o Copacabana Palace é impossível você não saber quem entrou e quem saiu. Pois bem, o próprio direcionamento dos possíveis suspeitos é construído a partir dos capítulos anteriores, na versão original, com muitos ganchos, né? Com muita categoria por Gilberto Braga e seus colaboradores. Inclusive, o capítulo imediatamente anterior é o capítulo em que Raquel, veja bem, Raquel, na sua posição de heroína, que é retirada na versão de 2025, leva a empregada dos Roitman de Angra dos Reis, a antiga empregada doméstica, à TCA para contar a Heleninha que não era Helena que estava dirigindo o carro na situação da morte de Leonardo, e sim Odete Roitman. Ou seja, pelas mãos de Raquel, Heleninha descobre esse fato, e esse fato gera muito ódio em direção a Odete, que já tinha, óbvio, muitos inimigos e detratores. Inclusive, na cena, Tiago está presente. Tiago que desapareceu da versão atual, e nós sabemos por quê. E aí eu acho que a Manuela Dias, inclusive, faz bem em tirá-lo da narrativa, porque Pedro Oddington simplesmente não tinha mais condição nenhuma de sustentar o personagem. Ele não é um ator ainda, pelo menos, né? E aí sabemos por que está lá, muito pela lógica nepótica brasileira. Então, a descoberta de que Odete dirigiu o carro quando Leonardo morreu, inclusive nessa versão Leonardo sequer morreu, é um ponto fundamental para chegarmos no momento culminante da morte de Odete. Dessa vez, Heleninha encontra Leonardo, que está vivo, e depois repara pelo celular de Ana Clara que talvez não tivesse sido Odete, que não teria sido ela, e sim Odete quem dirigiu o carro, não há presença de Raquel. Ou seja, esse crescendo não acontece. E mais do que isso, essa descoberta de Heleninha não se dá no capítulo imediatamente anterior, e sim 2 ou 3 capítulos antes. A descoberta sobre quem matou Odete Roitman se dá no último capítulo. E a curiosidade é que havia sido Leila a assassina. E mais curioso ainda, Leila matou Odete Roitman por engano. Ela segue Marco Aurélio, achando que ele vai encontrar Maria de Fátima, que era sua amante, e ela atira achando que está atirando em Maria de Fátima, e mata Odete Roitman. Maria de Fátima, que hoje já não tem mais relação nenhuma com César, mas cenas antes do assassinato de Odete em 88, está conversando e segue tramando coisas com o seu amante. Ou seja, muitas narrativas são perdidas, mas principalmente a sensibilidade, os ganchos, o crescendo de Gilberto Braga são abandonados por Manuela Dias. Gilberto Braga usa esse recurso em algumas novelas sequentes dele, após Vale Tudo,
como o assassinato do barão Henrique Sobral em Força de um Desejo, Quem Matou Linneu Vasconcelos em Celebridade, que na minha opinião é a melhor novela de Gilberto Braga pós Vale Tudo e a última de sua histórica parceria com Leonor Basseres, que falece durante a novela, se não me engano. Em Paraíso Tropical, é a morte de Thaís, uma das gêmeas interpretadas por Alessandra Negrini. Bem, se em 88 Gilberto Braga puxa o nosso tapete com Leila sendo a assassina, em Celebridade, por exemplo, ele coloca como assassina a assassina óbvia, a suspeita óbvia, que é Laura, interpretada por Cláudia Abreu, a grande vilã da novela, numa novela que também tinha outros vilões, como o grande Renato Mendes, de Fábio Assunção. Mas as cenas anteriores a Linneu ser encontrado morto, você tem ali uma tensão com Inácio, né, o personagem do Bruno Galhaço, entrando e saindo na sala do avô, Fernando, né, interpretado por Marcos Palmeira também, entra e sai nervoso, pode ter sido uma discussão com o sogro, mas principalmente existia um grande evento próximo à sala onde Linneu é assassinado, com muitas pessoas, ou seja, que abre esse leque de suspeitos até que, no fim das contas, a assassina é a suspeita óbvia, que é Laura. Assim como em Paraíso Tropical, o assassino de Thaís é Olavo, de Wagner Moura, que também era o grande vilão da novela. Pois bem, Gilberto Braga utiliza vários recursos, muitas vezes terminando com um assassino óbvio, muitas vezes é um assassino por acidente, mas sempre com muita sensibilidade e uma construção policial, de suspense, que era muito ajudada pela direção de Denis Carvalho em 88. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe a Manuela Dias não consegue puxar o nosso tapete dessa vez, mas é difícil contar com isso. Vale Tudo termina no dia 17 de outubro.